Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para o nosso estudo das quartas-feiras. Hoje, dia 29 de maio, e vamos estudar mais uma lição de Emmanuel, da coleção Fonte Viva. E rogamos inicialmente ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos inspire a todos, que nos proteja, que nos ajude a assimilarmos bastante o conteúdo do estudo de hoje, possa ser proveitoso para todos nós. Deixando desde já o meu abraço àqueles amigos e amigas que acompanham os vídeos em outros dias. Fica o nosso abraço, nossos votos de muita paz. E o nosso abraço, nosso boa noite aqui às amigas e aos amigos que já estão conectando conosco para estudarmos aqui juntos. A querida amiga Deise Florencio, lá da Pensilvânia, aqui no Insta hoje. A Fátima também pelo Instagram. Aqui no Facebook, a Bruna Souza, boa noite. Cida Baldan, que assim seja, né? A Zuleide Carvalho, a Odete Oliveira, quem mais aqui? A Irani Zucatelli Gaspar, boa noite. Andréia Fernandes, Leão Pacheco, a Lourdes Galvani, boa noite. Aqui também a Iracema Picoral Cainã. Quem mais? A Isabel Costa, a Najib Saba, boa noite. Muito legal, a Andréia fazendo os convites aí para mais amigos, né, e amigas poderem compartilhar conosco do estudo. E aqui também a Helena Neves chegando aí. Olá, Helena, boa noite, que assim seja. O Bruno Bronzato também chegando por aí, muito legal. A Zizi Cristóforo, boa noite. A gente dá sempre uns minutinhos para os amigos e amigas poderem acompanhar conosco, né? O vídeo às vezes demora um pouquinho para ser divulgado pelo Face ou pelo Insta. E todos os demais que aqui estão já conosco, muito boa noite, muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar, amigos, a lição número 70 do livro Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, né? Pois estamos estudando a série, a coleção Fonte Viva, composta aí por vários livros de Emmanuel, né? Cada vez a gente busca uma lição de um livro dele diferente para tentar contemplar aí todos esses livros da coleção. Então hoje essa lição 70, muito interessante, chamada Poderes Ocultos. O título é bastante sugestivo, né? A gente já fica a pensar que poderes serão esses, né? Poderes ocultos. Nosso boa noite aqui às amigas que foram chegando, os amigos, a Simone Menezes também aqui, da Bélgica, que legal, né? Muito bem-vinda, Simone. Aqui também a Maria Boneberg, que legal, o Rafael Casotto aqui no Insta, a Débora Medeiros, a Irani Gaspar também, muito legal. Vamos então iniciar, pessoal? Lição 70, Poderes Ocultos, livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Tudo bom, Rafael? Bem-vindo. O Emmanuel, nesta lição, meus amigos, ele vai fazer os seus comentários a partir de uma citação do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 6, versículo 56. Lá no Evangelho de Marcos está escrito assim:
E onde quer que ele entrava, está se referindo a Jesus aqui, e onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Meus amigos, vejam que coisa maravilhosa, né? Só essa citação do Evangelho de Marcos. Vocês imaginaram a situação, né? Onde quer que Jesus entrasse, quer fosse numa cidade, numa aldeia, pelos campos por onde ele caminhava, por onde ele passasse, as pessoas já sabiam, né, do grande poder de Jesus de cura, e eles então, as pessoas se ajeitavam no caminho onde Jesus passaria. Muitas delas deitadas, né, às vezes por problemas de paralisia, de movimento, né, enfermidades mais graves. Então as pessoas se acomodavam, ou sentadas ou deitadas, pelo caminho onde Jesus passaria. Para quê? Esperando ele passar, porque as pessoas buscavam só tocar na veste de Jesus, e muitos se curavam só de tocar na veste de Jesus. Então, para a gente ver aqui a capacidade de um espírito puro, né? Tudo bem, Luci? Bem-vinda. A Vera aqui também, Elizabeth no Insta, muito bem-vindas. E todos os amigos aqui do Face também, muito bem-vindos. Então, amigos, a gente percebe aqui, né, a capacidade de um espírito puro que está em plena comunhão com Deus, que tem o pleno domínio das leis da matéria. Esse magnetismo tão forte que Jesus mostrou para nós, parcialmente, né? Deve ser muito maior, mas o pouco que ele já mostrou aqui, a gente percebe essa capacidade imensa, os fluidos tão puros, porque, vejam bem, amigos, Jesus instantaneamente curava, né? Não precisava nem de muito tempo. Então, aqui cabe já um esclarecimento, né, para não ficar dúvidas, porque a gente conhece esses feitos de Jesus como milagres, né? As pessoas dizem, principalmente amigos de outras religiões, né, costumam dizer dos milagres de Jesus. Legal, Vera, boa noite. Então, a palavra milagre, a gente precisa compreender bem para não usá-la, né, de forma equivocada. Porque milagre, o que seria? Milagre seria algo que fosse contra, né, acima daquilo que Deus já criou. Então veja, é como se Deus tivesse criado de uma forma e Jesus tivesse vindo fazer acima da criação divina. Fazer algo que Deus não havia contemplado na sua criação. Então, não faz muito sentido isso, né? Se Deus é a inteligência suprema, Deus com leis perfeitas, imutáveis, sempre as mesmas, Deus já criou tudo muito perfeito. Não precisaria Jesus, o Filho, né, vir corrigir a obra do Pai. Pensem comigo. Então, milagre, essa palavra no sentido que muitas vezes ela ganha, não está correta, né? No sentido de derrogar as leis divinas, no sentido de acrescentar algo às leis criadas por Deus, como se Deus não tivesse pensado nessa possibilidade. Então, Jesus não fez milagres nesse sentido, né? Porque o que Jesus fez foi realizar coisas que o ser humano ainda desconhece até hoje, né? Aquilo que Jesus fez faz parte das leis da matéria,
faz parte da possibilidade de um ser tão puro como ele. Um espírito crístico que vem ao mundo material consegue fazer o que ele faz, é possível, isso Deus já contempla na sua criação. O que acontece é que nós, seres humanos, não entendemos, não conhecemos essas leis e muito menos temos esses fluidos tão puros como ele. Então o que Jesus fez não são milagres, né? Foram fatos extraordinários, né? Maravilhosos, que nós ficamos, né, até hoje admirados a pensar como isso pôde acontecer. Mas entendamos a questão do milagre, não no sentido de derrogar as leis divinas, tá? Então, porque a gente viu que, além de Jesus, alguns discípulos, né, também curavam. Pedro, né, o apóstolo Paulo, vários outros discípulos fizeram curas também. A gente vê até hoje, por exemplo, médiuns de cura, né, pessoas comuns que trazem mediunidade de cura. Então, para a gente perceber que é algo que é possível de ser realizado, mas ninguém fez, né, mesmo os discípulos, ninguém fez na intensidade, na pureza, na perfeição que Jesus realizou, certo? O Cristo, um espírito puro, muito acima das nossas possibilidades aí, tá legal? Tudo bem, Rose, aqui também no Insta, as amigas aqui, amigos do Face, muito boa noite a todos. Deixa eu ver se tem algum comentário já para a gente prosseguir. Hoje está um friozinho gostoso, né? Helena Neves aqui conosco também, deixando seu boa noite a todos. A Bruna Souza está dizendo exatamente, muitos dos fenômenos hoje o espírito explica de forma científica. Exemplo, a passagem de Jesus andando sobre as águas não era exatamente o seu corpo físico que os discípulos viam. Então, aí que a Bruna coloca, né, que Jesus caminhava não com corpo físico, né? Não sei, pode ser que seja, viu? Não sei. Kardec explica muito isso lá na Gênese, né? Mesmo porque, Bruna, Jesus chama Pedro, vocês se recordam da passagem? Jesus chama Pedro, ele desce do barco, começa a caminhar, ele dá uns passos sobre a água e depois, pela sua falta de fé, ele afunda, né? Entendi, espiritismo, não espírito, né? Mas eu acho, Bruna, que Jesus também poderia, eu acho até que ele estava em corpo físico ali, sim. Na minha opinião, eu não me recordo bem da Gênese, que lá Kardec explica. Mas eu acho que, mesmo porque Pedro também caminhou um pouco, a possibilidade do Cristo era imensa, né? Ele tinha essa capacidade. Esse que está o detalhe, pessoal. Por exemplo, a gente não consegue andar sobre a água porque o peso, né, faz com que o corpo mais pesado afunde. Mas Jesus dominava essas leis no sentido, não sei, né, explicar, mas no sentido de tornar-se, tirar ali a questão do peso, não sei como fazer isso, mas Jesus conseguia realizar esses fatos, né, extraordinários. Então, a Bruna está colocando como tivesse caminhado com corpo fluídico apenas, com corpo espiritual. Mas eu penso que poderia ter sido também com corpo físico, tá? Na minha opinião. Bom, a Bruna coloca aqui, pois confesso que ficou na dúvida ainda confesso que fico na dúvida ainda sobre esse fenômeno. Obrigado por esclarecer ainda mais. Legal, a gente está trocando ideias, né? A Bruna pôs uma opinião, eu coloco a minha, a gente vai assim tentando trocar aí. A Thaís também conosco, Del Rey, muito bem-vinda. Vamos continuando então. Aí o Emmanuel começa os seus comentários e dizendo, a Deise Florencio está dizendo, Jesus domina, deve ser, né, a lei universal. Isso, nesse sentido, Jesus tem um domínio, né, muito grande sobre as leis que regem a matéria. Então a gente não tem noção de compreender o que ele realizava, né? Por exemplo, a hora de curar um corpo.
Como ele fazia aquilo, né, instantaneamente? É domínio das leis materiais, transmitir do seu poder fluídico para recuperar os corpos. Então são coisas, né, muito acima da capacidade do ser humano de hoje, né? Porque mais à frente também entraremos aí no domínio dessas questões. Então Emmanuel diz: não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Ou seja, uma grande verdade que Emmanuel começa relatando. Quantos de nós, né, espíritas principalmente, que vamos tendo conhecimento aí dos fenômenos espirituais, quantas pessoas que querem ter esses poderes, né? Poderes maravilhosos, poderes, né, para realizar fenômenos mediúnicos. Muitas pessoas, então, vão alegar que eles querem ter esses poderes para auxiliar, diz o Emmanuel. Né? Se eu tiver um poder maior, uma capacidade de cura, quantas pessoas eu posso beneficiar com esse meu poder? Mas lá no fundo, se a gente pudesse, né, auscultar a alma, perceberíamos que lá no fundo está o orgulho muitas vezes. O Emmanuel está dizendo aqui, estudiosos afoitos, né, que querem uma posição de evidência. A pessoa gostaria de ter um poder desse, mas para se mostrar, né? Para alcançar o destaque, para ser admirada pela massa. Nossa, aquela pessoa curou, né? Aquela pessoa é maravilhosa. Então aqui sempre o problema da vaidade, do orgulho. Muitas pessoas se desligam, né, do entendimento de que para conquistar algo é preciso mérito e esforço. A gente não vai receber algo de graça dos céus, né? Não vai chegar algo que Deus vai nos escolher, eu quero dar para esse o poder. Não é assim, né? Tudo é questão de mérito, de esforço próprio, na busca de desenvolver as habilidades, várias e várias existências para que a pessoa consiga se mostrar, né, como capacitada para realizar algo maior na obra divina, certo? Mas, infelizmente, a gente percebe que o fenômeno chama mais atenção, né? Muitas pessoas querem o destaque. Mas essa conquista, amigos, um dia todos nós teremos. Um dia que eu digo aqui, esse dia muito lá para o futuro, né? Milênios à frente, depois de muitas reencarnações. Porque o próprio Cristo, ele fez questão de reforçar o Salmo 82. O Salmo 82 é aquele que diz assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando Jesus disse essa frase, eu fiquei a pensar muito nela, né? Principalmente quando eu era católico. Como assim, né? Nós vamos fazer mais do que ele? Não é possível tudo que ele fez. Então Jesus ele reforçava esse salmo para dizer que ele não é filho privilegiado de Deus. Para nos mostrar que um dia, né? Um dia, lá no futuro muito distante, nós também haveremos de nos tornar espíritos puros, certo? Não é essa a proposta da doutrina espírita, né? Todos nós, sem exceção, vamos alcançar uma perfeição relativa, né, dos filhos de Deus. Então nós também um dia poderemos chegar nessa condição. Imagine, amigos, para vocês terem noção do que seria isso. Imaginem nós, um dia, né? Esse dia já bem à frente, como espíritos puros. Aí, na criação divina, surge um planeta novo. E nós vamos para esse planeta novo, né? Como a Terra foi um dia,
e realizamos essas obras notáveis, seremos como Jesus, vocês estão entendendo? Um dia nós também poderemos fazer isso. Um dia também poderemos estar levando, né, ensinos, auxiliando um planeta no seu desenvolvimento, como Jesus faz conosco. Porque esses são poderes da alma. Todos os espíritos criados por Deus têm essa centelha divina, né? Essa essência de Deus. E todos nós teremos um dia condições de realizar esses feitos notáveis, né? Pode parecer estranho, mas é isso para a gente perceber como que é bela a criação, como que nós temos um futuro maravilhoso pela frente, né? A Rê Pereira aqui também no Insta, boa noite. A Fátima está dizendo, estava pensando exatamente nisso. Pois é, a gente precisa imaginar quanto que nós teremos pela frente, né? Também poderemos realizar isso tudo. É que nós somos ainda os irmãos mais novos, um dia seremos os irmãos mais velhos, né? Auxiliando outros mais novos. A Bruna está lembrando aqui de uma novela na Globo, eu também gostei muito, chamada O Profeta, né? A trama consistia na mediunidade que ele tinha, mas acabou sendo usada de forma errada, por meio de show de mágicas, né? Foi uma coisa bem lembrada aqui pela Bruna, né? Essa novela marcou mesmo, porque, como ela está lembrando aqui, uma mediunidade mal usada, né? Começou a ganhar com isso, né, Bruna? Então, ali ele acabou se comprometendo, né? Não usando bem a possibilidade que tinha em suas mãos, né? A Ana Lúcia está dizendo, havia nessas curas uma outra parte, a fé dos enfermos. É isso mesmo, Ana Lúcia. A Ana Lúcia está lembrando bem aqui, porque Jesus dizia, né? A tua fé te salvou. Ele não dizia nem curou, ele dizia salvou. Então a fé era um componente importantíssimo, né? Porque a pessoa queria e acreditava nessa possibilidade. A Bruna perguntou aqui lá atrás, né? Se eu aplico passe. Então, Bruno, eu sim, também aplico passe, né? Não tenho mediunidade, tá? Já atuei como dialogador em reuniões mediúnicas, mas fiz também curso de passe e sim, trabalhei também. Quando preciso, né, a gente aplica sim. Porque o passe não precisa ser médium, certo? Deixa eu ver aqui, parece que tinha mais alguma coisa. O Ailton está dizendo sobre o padre Vianney, né? Segundo ele leu, volitava, pedia para uma senhora que varria a igreja nada comentar a respeito. Então, isso que o Ailton está lembrando é algo que Jesus pode ter realizado, né? Como uma volitação, como suspender-se, né? Sobre as águas, sobre o solo. Isso aí tinha fatos desse realmente, né? A época de Kardec principalmente, pessoas que levitavam sentadas em uma poltrona, né? É coisa assim espantosa. Então, para a gente ver que Jesus fez coisas que depois foram aí sendo, lógico, né? Parcialmente, com menos capacidade, mas foram sendo reproduzidas por algumas pessoas, certo? Vamos à frente. Legal, Bruno. É assim, né? O passe é também bonito, né? Tem que ter uma oportunidade de doação, né? O Emmanuel continua dizendo: o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Então aqui o Emmanuel, né, muito sensato como sempre, ele diz que a pessoa tem realmente aquele anseio, né, de melhorar-se, de ter equilíbrio, de buscar a paz. Então tudo isso é muito válido, né?
mas que o caminho para a busca disso não precisaria ser através da notoriedade. Porque, como estamos dizendo, a pessoa às vezes quer poderes, né? A pessoa quer capacidade extraordinária para realizar feitos, né, mais notáveis. Então, como ele está dizendo, é interessante a busca de paz, de equilíbrio, né, de melhorar-se, mas que a gente tomasse muito cuidado, amigos, com a notoriedade. Porque ele está dizendo, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Por quê? Né? A pessoa que busca ou que alcança um destaque muito grande, a notoriedade, essa pessoa corre um risco, né, de uma queda muito grande. Porque a vaidade, o orgulho é muito perigoso, né? Essa pessoa ser tomada de uma vaidade, de um orgulho, de se sentir muito superior e aí acabar fracassando na sua tarefa. Então a notoriedade é um perigo para almas invigilantes, né? Para aqueles que não têm ainda o domínio sobre essa questão do orgulho, da vaidade. Porque muitos de nós gostamos, né, de ser reconhecidos, nós gostamos de ser reverenciados, elogiados, que a gente faça algo que leve à admiração das pessoas. Tudo isso faz parte da nossa condição ainda pequena de evolução, porque a gente não aprendeu ainda o cuidado que devemos ter com essa questão da notoriedade, né? E um grande exemplo aqui foi o Chico. O Chico Xavier, como todos nós sabemos, foi o maior exemplo de humildade, certo? Ele se apagava. Ele dizia tantas vezes, né? Eu não passo de uma mula puxando uma carroça, né? Ele sempre se colocava assim como um verme, né? Como um cisco. Então, ele mostrava tanta humildade, mas a notoriedade surgiu para ele como consequência das realizações maravilhosas que ele fez. Então, assim, o Chico, por mais se escondesse, ele apareceu, mas ele apareceu com humildade, né? Oi, tudo bem? Adair Alves aqui no Insta, né? Tudo bem-vinda. Então o Chico foi um grande exemplo daquele que se apaga, mas se mostra sem querer, né? O Chico foi inegável, né? O maior médium de todo o mundo, a gente poderia dizer. Então, assim, ele teve o destaque grande, mas que ele não buscou se mostrar. Aí é diferente. Ele apareceu para o mundo pelas suas realizações, mas não porque ele queria se mostrar. Aí que é a diferença. E às vezes nós realizamos uma coisa pequenina e já queremos mostrar muito, né? Então é esse cuidado, principalmente um médium, né? De repente um médium tem aí uma faculdade um pouco mais chamativa, né? Então é um cuidado muito grande de não querer aparecer demais para não comprometer o trabalho, certo? Isso mesmo, a Graça Barbosa está dizendo, ele falou, uma hora ele disse, né, eu sou a pulga do leão, porque uma pessoa disse para ele, Chico, eu devo ter sido um Marte, né? Não sei se foi uma mulher, né? Acho que eu fui uma Marte lá da época do Cristo. Ela falou assim, se eu fui uma Marte, e você, hein, Chico? Ele falou, então eu devo ter sido a pulga do leão, né, que te comeu. Tipo assim, para mostrar, né, sempre essa humildade, né, muito verdadeira, e com essa humildade é que ele se tornava cada vez maior, né, justamente por ser humilde. A Edna Markovic está dizendo, muitos têm o ego exacerbado, é justo, né? Questão do ego aí que inflamado, né, o orgulho, tudo isso vira uma complicação. Vamos à frente? O Emmanuel continua dizendo, ainda aqui o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra
tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras, para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Então, gente, pensem, né? Que coisa espantosa que Jesus realizou. Essas curas, imagine alguns detalhes. Por exemplo, chegava uma pessoa, né, chamada na época de paralítico, uma pessoa com uma deficiência física. Desde nascença nunca andou, não tinha movimentos, né, os nervos, os músculos, os ossos, vai saber o que a parte do corpo que estava comprometida não conseguia se movimentar. Instantaneamente Jesus devolvia o movimento. Como era possível, né? Que capacidade maravilhosa que era essa. Ele chegava diante de uma pessoa, né, os leprosos, com a pele toda já ali deformada, né, com a pele comida ali pela enfermidade, né? E ele restaurava a pele. Como que pode? Uma pessoa sem visão, cego de nascença, em segundos voltava a enxergar tudo perfeitamente. Ele reconstituía, né, órgãos do corpo instantaneamente. Que poder é esse, né? Para a gente ver, amigos, aqui a maravilha da criação divina. É para a gente ter uma noção do que Deus fez por nós e para nós. Nós somos um filho de Deus com essa capacidade latente, né? Nós não podemos hoje ainda, mas um dia poderemos. Imaginem que maravilha que é isso. Que capacidade extraordinária que Jesus veio mostrar para nós. E assim é lógico, né? Não teve nenhuma outra pessoa na terra como ele, né? Só conhecemos ele como esse espírito puro, tão elevado nesse sentido. Porque Jesus, além de tudo, né, o principal era o amor imenso que ele demonstrava e mantinha por todas as criaturas. Porque Jesus, amigos, apesar dessas maravilhas das curas, ele não estava preocupado apenas com a cura dos corpos. Acima de tudo, Jesus queria curar os espíritos doentes, os espíritos enfermos. Porque, se vocês se recordam, ele fazia sempre uma pergunta, muitas pessoas achavam ingênua a pergunta que ele fazia. Porque ele chegava, por exemplo, diante de um cego, olhava para aquele homem, via que ele era cego e perguntava a ele: o que queres que eu te faça? Como assim, né? Poderia alguém dizer. Será que Jesus é ingênuo? Ele está diante de um homem cego, esperando ali, buscando Jesus para ser curado, e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Mas, gente, um espírito puro ia fazer pergunta ingênua? Então, essa pergunta de Jesus era para mexer com a pessoa. Ele queria fazer a pessoa, tudo indica, né? Que ele queria fazer a pessoa analisar se ela queria apenas a cura do corpo ou se ela queria mais, se ela queria mudar de vida, se ela queria curar-se da enfermidade da alma. Então, por isso, essa pergunta era para provocar a pessoa. O que você quer realmente que eu te faça? Só quer a cura do corpo? E muitos que só queriam a cura do corpo, logo a doença voltava. Então, não era, né, não alcançaram um objetivo maior. Agora, quando Jesus dizia: a tua fé te salvou, veja bem, não falava curou, a tua fé te salvou. Aí eram para aqueles que realmente estavam desejosos de mudar de vida. Porque um exemplo desses foi aquele cego Bartimeu, né? Que estava no início do relato, ele estava sentado à beira do caminho esperando Jesus passar.
quando Jesus passa que ele é curado, diz o Evangelho, que ele acompanhava Jesus pelo caminho. Ou seja, dá muito bem aquela ideia de alguém que estava estacionado, parado, né? Sem ação, mas depois da cura, seguiu nos passos de Jesus, transformando sua vida, né? Poderíamos lembrar também aqui uma cura maravilhosa daquela mulher hemorroíça, a mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue que não cessava. E ela então, sabendo de Jesus, ela o procura com o pensamento de que ela apenas se tocasse na túnica de Jesus, ela seria curada. E ela vai com essa fé em busca de Jesus. E ao tocar na borda da túnica do Cristo, ela sentiu a cura naquela hora. O seu corpo mostrou ali que o fluxo cessou. 12 anos, naquela época, amigos, que a mulher que estava no período, né, de menstrual, que tinha lá o seu sangramento natural, ficava, né, isolada. Eles não podiam nem se aproximar, porque eles achavam que era impureza. Imagine alguém que tinha sangramentos constantes por 12 anos. Que fé que foi essa dessa mulher, né, de buscar apenas tocar Jesus, acreditando que receberia a cura. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário antes da gente avançar. É isso mesmo, a Andréia Fernandes, Leão Pacheco, também está lembrando outra fala maravilhosa de Jesus, a hora que ele curava. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer o quê? Deixando claro que aquela enfermidade, que aquela deficiência, que aquela doença era consequência dos erros da pessoa. Não era castigo de Deus, não era um acaso, né? A enfermidade é consequência dos erros desta existência ou de existências passadas. A doença é uma consequência, certo? Por isso que todos nós apresentamos doenças, porque a gente erra muito ainda, né? Então ele dizia, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior, ou seja, já aprendeu essa lição, não volte a errar para que a doença não volte, né? Então era um alerta muito importante. Obrigado, André, que lembrou muito bem aqui. Então, o Ailton está dizendo, né? Jesus deu tantos sinais da sua santidade. Entendamos aqui santidade, né, no sentido de um espírito santificado, que alcançou essa condição, né, de espírito puro. Então ele deu tantos sinais e nem assim foi compreendido por tudo isso, foi perseguido até a morte. Pois é, né? Quem não tem olhos de ver, né, Ailton? É complicado. Deixa eu ver o que mais aqui. A Bruna está lembrando, né, de filmes que representam essas passagens, como são impressionantes. Imagina, né, se a gente pudesse ver lá na época mesmo que isso aconteceu, coisa maravilhosa. Eu até dou uma dica que eu creio que a maioria de vocês já sabe, mas quem não conhece, procurem assistir a série, né, The Chosen. É uma série muito interessante falando sobre a vida de Jesus, com uma visão muito mais, né, moderna. Eles usam muito ali da licença poética, né, de acrescentar algumas coisas para dar ali algo mais gostoso, né, de ver, mais detalhes sobre as conversas de Jesus com os apóstolos. Então é uma série maravilhosa, né? Inclusive essa cena da mulher hemorroíça foi belíssima, né? Demonstrada ali a cura dela nessa série, viu? Eu indico muito. Ana Vitória aqui conosco também, tudo bem, Ana? Bem-vinda, viu? Bom, continuando então, ele diz assim, o Emmanuel, entretanto, pessoal, prestem atenção agora nesse trecho da lição. Esse trecho, amigos,
é para a gente pensar muito. Pode ser que a gente não tenha se atentado para esse detalhe, com esse ângulo de visão que Emmanuel vai mostrar. Ele diz assim: entretanto, no dia do Calvário, né, aquele dia que Jesus foi levado à crucificação, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes. Desculpa, deixa eu responder aqui para a Fátima, senão roda. A série, Fátima, chama The Chosen. É C-H-O-S-E-N. The Chosen, os escolhidos. T-H-E, né, em inglês, The Chosen. Tá bom? É isso aí, o Bruno já escreveu aqui no Face, né? Tem na Netflix, tá? Eu não sei em outros lugares. Eu assisti pela Netflix. Estou assistindo ainda, né? Parece que eles vão liberando aos poucos, né? E parece que vai para o cinema também, tá? É muito bonita mesmo. Desculpa aí ter interrompido, pessoal. Voltando então. Isso, obrigado, Lucia. É isso aí. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer, olha só, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Olha que maravilha isso, amigos. Aquele mesmo Jesus que usou dos seus poderes tão fartamente em benefício de todos, que curou a muitos, né? Que libertou dos chamados demônios, que eram os espíritos obsessores. Quantas e quantas pessoas que Jesus usou dos seus poderes maravilhosos para libertar do mal, para devolver uma condição de vida melhor. Mas naquela hora em que ele estava preso, a partir daquele momento que ele é preso, ele cessou o uso dos seus poderes. Vejam bem, amigos, pensemos nisso. Se ele quisesse, ele poderia usar, vocês já pensaram nisso? Porque a hora que Jesus estava preso, ele poderia usar um poder especial e sair dali, sem que ninguém o amarrasse, o prendesse. Ele tinha essa capacidade. Ele poderia ter usado várias formas dos seus poderes para se libertar daquela tortura, daquele sofrimento. Ele não usou. A partir do momento que ele é preso, não vemos mais Jesus usar dos seus poderes. Vocês tinham pensado nisso? Olha que interessante. Ele poderia, certo? Ainda mais, amigos, que tudo que ele sofria era injusto, né? Ele teria todo o direito, vamos dizer, de se libertar daquilo se ele quisesse, porque era uma prisão injusta, era ingratidão de todos nós que vivemos nessa época de condená-lo, de prendê-lo, de torturá-lo, né? Mas o que Jesus fez foi nos ensinar a cumprir a vontade do Pai. Jesus submeteu-se àquilo que estava, né, previsto, se tivesse que acontecer, ele acatou a vontade de Deus. Não é que Deus quisesse que ele sofresse, veja bem. O que acontece, amigos, é o seguinte: num planeta atrasado como a Terra, aqueles que vêm trazendo amor puro em favor da humanidade pagam um preço muito alto, muitas vezes com a morte, porque quem ama não é reconhecido. Vocês podem ver que todos os missionários que vieram, que amaram muito a humanidade, receberam por devolução nossa a ingratidão, a maldade, muitas vezes a morte. Então esses espíritos tão amorosos aceitaram a missão
sabendo que poderiam sair daqui, né, martirizados, encontrando diante de si a morte dura, né, que nós lhe ofereceríamos. Então, para a gente ver que Jesus não usou de seus poderes naquele momento, que poderia, né, teria todas as condições se quisesse assim ter feito. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para a gente ler o último trechinho aqui e encerrar a lição. A Graça Barbosa está dizendo, né? A doença do corpo já limpou a alma. O que a Graça coloca faz sentido. Assim, a doença da alma, do corpo, ela vem realmente, como a Graça está colocando, para restaurar, né? O Emmanuel diz, a harmonia da alma. Porque o Emmanuel diz assim que a saúde representa a perfeita harmonia da alma. Quando a alma perde a harmonia pelos seus desatinos, né, pelas suas atitudes distantes da lei divina, a alma ou espírito adoece, primeiro espiritualmente, e depois a consequência é que o corpo ressente da enfermidade do espírito, e aí a doença instala-se no corpo. E a doença instalada no corpo, ela tem um fim providencial de devolver a harmonia da alma. Olha que interessante. Então a doença, ela contribui para a nossa melhoria espiritual, que é isso que a Graça está dizendo. A doença do corpo limpa a alma, né? É nesse sentido. A Bruna está dizendo, é um Jesus mais divertido, né? Um excelente carpinteiro, vale lembrar. O filme retrata, né? A série retrata assim, uma coisa leve, né? Um Jesus descontraído ali, porque sempre a gente via nos filmes aquele Jesus, né? Muito sério, muito fechado, né? E também com poucas interações. Nessa série a gente vê as conversas deles, o dia a dia. Então eu achei assim... Só que a gente precisa entender, amigos, o que chama licença poética, tá? A pessoa que produziu a série, né? Ele usa ali de uma licença permitida para, tipo assim, acrescentar uma fala, acrescentar algo que não está ali no Evangelho, mas não descaracterizando o Evangelho, apenas para dar ali um sabor maior, né? Para a gente ficar algo mais gostoso para se assistir, tá legal? Então isso aí é permitido, né? Nas filmagens, a tal da licença poética. Deixa eu ver aqui. A Deise Florença está dizendo, né? Tanto sacrifício e amor de Jesus para nos ajudar a evoluir. Isso mesmo, a Deise comentou aqui, eu até me recordei, vale a pena também reforçarmos uma questão. Porque existe um entendimento, né, principalmente entre os irmãos católicos, que nós temos o respeito, né, de cada um entende a seu modo, mas muitas pessoas acham que a morte de Jesus foi para apagar os nossos pecados, né? Muitos dizem assim, o sangue de Jesus livrou-nos do pecado. E a visão espírita não é essa. Jesus não veio para apagar os nossos pecados. Jesus veio, como a Deise está colocando, para nos ajudar a evoluir. Ou seja, Jesus veio ensinar o caminho para que a gente busque a salvação própria, né? Salvação no sentido de elevação espiritual, de buscar a paz de consciência, o dever cumprido, agir de acordo com as leis divinas. Essa é a salvação. Então, o que Jesus veio não foi eliminar os nossos pecados, mas foi nos ensinar o caminho para evitar de errar, né? Para que a gente aprenda de uma vez a viver bem e agir mais de acordo com as leis divinas. O Ailton está lembrando aqui o Gandhi também, né? Nosso contemporâneo, que foi um exemplo, realmente. Gandhi também um missionário aí enviado por Jesus, né? Assim como outros. Vamos então encerrar aqui. Aí o Emmanuel conclui a lição dizendo:
é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Olha que bonita fala de Emmanuel, né? Porque é lógico, como ele diz aqui, procuremos nós nos aperfeiçoarmos, estudando, nos desenvolvendo, né? Aumentando as nossas possibilidades, as nossas habilidades, enriquecendo-nos de energias espirituais. Quanto mais a gente evolui, mais capacidade fluídica, mais poder, né, de espíritos nós vamos desenvolvendo, maiores capacidades. Só que aí ele diz, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros. Ou seja, a finalidade de todas as nossas conquistas deve ser pensar no outro, pensar no semelhante verdadeiramente. Se a gente buscar se enriquecer de energias melhores, de mais capacidade, desenvolvendo mais poderes espirituais, visando o bem do outro, aí estamos buscando algo agradável a Deus, né? Estaremos agindo de uma forma aí sim sensata. Porque o importante, amigos, é quando nós entendermos de uma vez que não estamos aqui para vivermos sozinhos. Não estamos aqui para cuidar apenas da nossa vida e não se importar com o mundo lá fora. Entendamos isso. Nós precisamos aprender cada vez mais conviver, ajudarmos-nos uns aos outros. É uma troca, é lei de sociedade, está lá entre as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Então precisamos aprender a enxergar o semelhante na nossa vida. Aprendermos a ser útil ao outro, né? Contribuir. Assim como precisamos, nós também podemos ajudar. Porque o caminho para desenvolver os poderes da alma é esse, aumentando o amor em nosso coração. Quanto mais a gente desenvolve amor a todos, aos irmãos em humanidade, mais desenvolveremos as capacidades da alma, os poderes espirituais vão surgir naturalmente, quanto mais esse amor pulsar mais forte em nós. Legal? Assim a gente conclui essa lição. Deixe-me ver aqui se tem mais algum comentário aqui no Face que eu não consigo ver na hora. Ó, o Vitão aqui, tudo bem, Vitor? Vitor Gomes, um abraço, meu amigo. Obrigado, Edna Markovic, dizendo aqui, né, gratidão por esse banquete espiritual. Realmente, né, o Emmanuel nos oferece isso mesmo, um banquete espiritual, né? Muito bom, Edna. Isso, a Lourdes Galvani dizendo, sempre pensar no próximo, é justo, né? A Bruna Souza está dizendo, hoje se fala tanto em empatia, mas poucos conseguem usar, justamente, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Imaginar o que o outro vive antes de julgá-lo, né? Se colocar no lugar do outro para imaginar o que ele sofre, para que a gente possa usar também de compaixão, né, Bruna? Muito legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês. O Bruno aqui está dizendo, Paulo, e a página... então. Ô Bruno, essa página, pessoal, deixa eu também voltar a dizer aqui, não sei se todos sabem, né? Porque esse estudo, nas quartas, nós realizávamos pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier. Mas a página, amigos, ela foi invadida, né? Por hackers, né? Invadiram a página, infelizmente uma página com muitos seguidores. Eu não tenho mais informação se... Me parece que ainda não foi recuperada, né? Então a gente está realizando aqui pelo meu próprio perfil, tá?
Pelo que eu vi lá, acho que vai ser complicado, viu? Mas, né, torcer, tomara que consiga reverter, porque é um trabalho como parece que, né, o administrador da página disse, mais de 12 anos aí de trabalho, acabaram perdendo, infelizmente. Obrigado, Rose, Dair Alves, aqui, todas as amigas que acompanham conosco. A Thaís Del Rey está dizendo, viemos como alunos de Jesus aprendermos a cumprir a missão de praticar o amor e a caridade. Muito legal, Thaís. Muito bonito, é isso mesmo. A Lucy dizendo, gratidão por esse momento lindíssimo. Obrigado, boa noite, viu? Muito bom, né? O Emmanuel realmente é uma maravilha. Obrigado, Ercília Aurezina, a Sônia Maria aqui também deixando seus comentários. Então, né, Bruna? Complicado, viu? Helena Neves. Vamos fazer a nossa oração final, então, pessoal? Aqueles que quiserem. Não, Anderson, a página que foi hackeada é a do Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá? Que a gente fazia esse estudo por lá. Agora eu estou fazendo pela minha página. A minha tá, graças a Deus, está tranquilo. Mas, infelizmente, a página Espiritismo Brasil que foi, né, invadida lá e dominaram a página, então não tem condições, pelo menos por enquanto, de realizar esse estudo por lá, infelizmente. Tá legal? Vamos então para a nossa prece final. Convido vocês a elevarmos um pensamento de gratidão a Jesus, esse mestre tão amoroso. Imaginem o amor desse Espírito por nós, sabendo tudo aquilo que estaria sujeito a enfrentar aqui na Terra, e mesmo assim veio com tanto amor entre nós. Jesus desceu, amigos, de esferas que nós nem imaginamos a elevação dessas esferas espirituais, para vir a um planeta atrasado, né, de vibrações pesadas. Jesus teve que tomar um corpo de acordo com os fluidos da Terra. Para ele seria uma tortura isso, um espírito puro que nem mais necessitava dos corpos físicos. Imaginem para ele ter que descer até nós, né? A vibração pesada que ele teve que suportar aqui, tudo por amor a nós. Esse espírito que vem nos acompanhando desde do início da nossa jornada evolutiva, que acompanha o planeta Terra desde a formação do planeta. Ele, junto de seus auxiliares, trabalharam para preparar essa nossa casa, trabalharam na fauna, na flora, na preparação de todas essas belezas que a Terra nos mostra, nos oferece. Quanto e quanto tempo Jesus cuida de nós, muito antes de nós aqui chegarmos. Então, a nossa gratidão imensa a esse irmão que nos ama tanto e que espera-nos com paciência imensa. Espera-nos, nos convida e espera, porque ele não força ninguém a segui-lo, mas ele espera de nós o dia que nós decidirmos segui-lo verdadeiramente, que nós decidirmos colocar os seus ensinos na nossa vida, que nós de uma vez por todas concordarmos e compreendermos que o perdão é o melhor, que a paciência, a tolerância é o caminho, que a caridade verdadeira, a fraternidade é o que vai nos fazer a diferença, que a gente escolha esse caminho quanto antes, que é isso que Jesus espera de nós. Que nós possamos rogar a Ele por todo esse planeta Terra tão carente de paz, com as guerras ainda que acontecem, com as tragédias como o Rio Grande do Sul e tantos outros lugares,
que os espíritos amigos visitem esses lugares, levando o seu amparo, o seu auxílio e a nossa vibração, amigos. Que a gente possa todos os dias fazer uma oração por esses irmãos que enfrentam situações mais duras, vibrarmos pela paz, pelo amparo, pela esperança maior por todos. E que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que a gente prossiga com fé, sem desânimo, nessa jornada, que esta encarnação possa marcar para nós algo de melhor na nossa jornada, que desta vez a gente possa avançar um pouquinho que seja, mas com as luzes da doutrina espírita possamos agir de uma forma um pouco melhor do que com certeza estamos vivenciando nas reencarnações passadas, quando imagino provavelmente temos errado muito, né? Que essa possa ser aí um divisor de águas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nosso lar, nossa família, e que fiquemos na santa paz de Deus, que assim seja. Uma boa noite para todos, muito obrigado pelo carinho. Quantos amigos e amigas aqui no Face, no Insta também, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito gostoso, né? Compartilharmos aqui desses momentos de estudo. Não sabemos até quando vamos, mas enquanto podemos, né? Vamos realizando, sem pensar em ponto final, né? Vamos fazendo. Enquanto for possível, a gente vai aí levando. Então, minha gratidão, desejo de todo o coração que vocês fiquem em paz, tenham uma noite abençoada, um bom feriado amanhã, né? Aproveitem para refletir um pouco mais sobre todas essas lições que Emmanuel nos deixa. A Fabiana Watanabe aqui conosco também, muito legal. Muito obrigado a todos, aqueles também que não se manifestam aqui, né, nos comentários, mas estão aí atentos, ouvindo, né, participando do estudo. Meu agradecimento sincero. Obrigado, gente. Quantas mensagens, né, sempre tão fraternas, que nos fortalecem, que nos inspiram, que nos motivam a prosseguir realizando, né, o pouquinho que podemos, mas sempre de boa vontade. Até o nosso próximo encontro, né? Provavelmente na segunda-feira, com o estudo do livro Nosso Lar. Vamos para mais um capítulo, tá legal? E na próxima quarta, então, né? Aí vamos para o Evangelho de Mateus. A gente vai fazendo aí intercalando, né? O Evangelho com Emmanuel, e assim vamos seguindo. Tá legal? Amigos, muita paz, boa noite, um abraço fraterno e até a próxima, tá legal? Muito obrigado.